Vamos lá. Então veja bem, eu quero assim. Eu quero que você visualize esse quadrado aqui como sendo uma pessoa jurídica, tá? Então aqui é a pessoa jurídica. Só que a pessoa jurídica não tem esse vazio dentro dela, né? Dentro da pessoa jurídica, você tem inúmeros compartimentos. Inúmeros compartimentos. Alguns maiores, outros pequenos, né? Alguns variam de tamanho, outros são menores e assim vai. É assim. Cada círculo desse aqui, cada círculozinho desse é um órgão. É um órgão público. Tá? Então, ó, você está vendo quantas pessoas? Uma com vários órgãos dentro dela. Isso aqui é uma desconcentração. Tá? Para você ter descentralização, essa pessoa teria que criar uma outra pessoa jurídica, uma menorzinha aqui, ó, que é a autarquia, por exemplo. Aí aqui já é descentralizar, tá? Então a descentralização, ó, é quando ela transfere poderes, ó, competências dela. Tá transferindo o órgão? Tu tá vendo a bolinha saindo de dentro de uma para outra? Não. Tá transferindo poderes, competências. Isso aqui é descentralizar, tá? Isso aqui é descentralizar. Descentralização. Aí o INSS, que é um exemplo de autarquia, também ele não é besta de ficar vazio dentro dele. Aí o que é que o INSS faz? INSS cria órgãos dentro dele também. E quando o INSS cria órgãos dentro de si, o que é isso? Desconcentração. Então aqui, ó, tu tem desconcentração. E aqui também você tem desconcentração. Então, se alguém te perguntar assim, a desconcentração só ocorre no âmbito da administração direta, União, Estado, Distrito Federal, Município. Não, claro que não. Ocorre também no âmbito da administração indireta. Né? Beleza, beleza. Tá? E tá vendo esse órgão aqui? Esse maior? O órgão maior, ele tem dentro de si inúmeros órgãos menorzinhos aqui, ó. Menorzinhos aqui. Desconcentração. Tá? Desconcentração também. E eu vou dar um zoom aqui, ó. Faz de conta que a gente deu um zoom nesse órgão menorzinho. Dentro desses órgãos, você tem cadeiras. Quadradinhos, ó. Cada um desses quadradinhos é o quê? Cargos públicos. Cada um desses quadradinhos aqui é um cargo público. Então, dentro do órgão tem cargo público. Dentro do órgão tem emprego público. Pode ter cargo, pode ter emprego, pode ter função. Né? Aí eu vou dar um outro zoom. Eu vou dar mais um zoom aqui dentro desse quadradinho. Quem você vai encontrar dentro do quadrado? Você, servidor. Então, aqui já é o servidor público. Então, é assim. O servidor está dentro do cargo, ou emprego. O cargo e o emprego está dentro do órgão. O órgão está dentro da pessoa. É assim. Certo? Então, a relação é dessa forma que a administração pública atua. Primeiro vem quem? Servidor, que está dentro de um cargo. O cargo está dentro do órgão. E o órgão está dentro da pessoa.
É assim que funciona. É assim que funciona, tá? Beleza. Vamos passar o slide. Quem quiser tirar foto. Pode passar, não? Beleza. Continuando. Prefeitura é órgão ou pessoa? Órgão. Prefeitura. Vou fazer melhor. Existe algo aqui que você vai colocar aí, ó. Classificação, tá? Classificação dos órgãos públicos. Classificação dos órgãos públicos. Aí você tem, tá? Você tem aqui. Órgãos independentes, tá? Órgãos independentes. Órgãos autônomos. Órgãos superiores e órgãos subalternos, tá? Subalternos. Independentes, autônomos, superiores, subalternos, certo? Qual a diferença entre eles? Primeiro, os órgãos independentes, eles têm previsão direta na Constituição Federal. Então, está na Constituição. Se está na Constituição, é um status elevado, né? É um status constitucional. Então, esses órgãos independentes, eles são a cúpula. Eles encontram-se na cúpula do governo. Cúpula governamental. Cúpula do governo. Tá? Quem são esses órgãos independentes? Antes de falar quem são eles, interessante lembrar ainda o seguinte. Eles mandam em todos os demais. Eles não estão hierarquicamente subordinados a nenhum outro órgão. Eles não estão hierarquicamente subordinados a nenhum outro órgão. Lembra que eu falei que alguns órgãos podem entrar com ação na justiça? Porque tem capacidade processual especial. Quais são os dois que eu anotei aqui nesse slide? Ó? Quais são os dois que podem entrar com ações na justiça em nome próprio? Independentes e os autônomos, tá vendo? Então, esses órgãos aqui são tão poderosos, são tão fortes. Travou aqui, ó. O slide. Manter. Peraí, deixa eu ver se destravou esse negócio. Voltou. Então, esses órgãos aqui são tão fortes, tão poderosos, que eles possuem capacidade processual especial. Tá? E quem são eles? Aí, ó, Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, Senado Federal,
Assembleia Legislativa, né? Assembleia Legislativa, Câmara dos Vereadores, também chamado de Câmara Municipal. Aí depois vem quem? Aqui são os do Legislativo, né? Aí depois, Executivo, Presidência. Tu não pode colocar presidente. Presidente é pessoa. É Presidência da República, tá? Governador não. Governador é pessoa. Governadoria. Governadoria do Estado. Governadoria do Estado. Prefeito não. Prefeitura municipal. Aí depois vem todos os tribunais do país estão aqui. O Ministério Público está aqui. O Ministério Público está aqui. Tá? A Defensoria Pública está aqui também. Defensoria Pública. E o Tribunal de Contas também está aqui. Tá vendo? Então, que órgãos são esses? Independentes. Independentes. Quais são os que estão abaixo deles? Os que estão abaixo dele são os autônomos, tá? Então, os autônomos, eles estão diretamente subordinados aos órgãos independentes, tá? Os autônomos, eles estão diretamente subordinados aos órgãos independentes, tá? Eles também possuem capacidade processual especial. Eles também possuem isso aqui, ok? Eles podem entrar com ações na justiça em nome próprio quando estiverem na defesa de suas prerrogativas. O que mais? Eles possuem autonomia. Que tipo de autonomia, professor? Administrativa, autonomia técnica e autonomia financeira, tá? Beleza? Eles possuem funções de planejamento, funções de supervisão, controle e coordenação. Coordenação. Eles possuem três tipos de autonomia: administrativa, técnica e financeira. Eles possuem 4 tipos de funções: planejamento, supervisão, controle e coordenação. Quais são esses órgãos aqui, professor? São órgãos de cúpula? São órgãos de cúpula. Só que aqui você colocou cúpula governamental. Eles são a cúpula administrativa. Tá? Aqui você colocou cúpula do governo. O outro aqui você vai colocar cúpula da administração pública. Certo? Quem são eles, professor? Ministérios, secretarias estaduais, secretarias municipais. Aí vem a Procuradoria Geral da União, a Advocacia Geral da União, Controladoria Geral da União. Tá? Esses aqui. Depois vem superiores. Os superiores, eles estão imediatamente subordinados aos demais, aos 2 anteriores, independentes e autônomos. Os superiores, eles não têm
capacidade processual. Eles não têm capacidade processual especial. Beleza? Os superiores, eles só têm autonomia técnica. Eles só têm autonomia técnica. Os superiores, eles são órgãos de direção. Eles são representados por órgãos de direção. Os autônomos, eles são órgãos diretivos. Não me pergunte a diferença entre de direção e diretivo. É só o linguajar que muda e faz a diferença. Quando você vê órgãos diretivos, autônomos. Órgãos de direção, é superior. Só isso. Tá? Então, diretivos está acima de direção. Certo? O professor tem autonomia só técnica. Só técnica. Quais são as funções do professor dele? Ele tem funções de assessoramento. Funções de assessoramento. O que mais? Quais são eles, professor? Quais são eles? Departamentos, secretarias, coordenações, diretorias, secretaria, coordenação, departamento, controladoria, ouvidoria, procuradoria. Pronto. Esses aqui. Tá? Então, esses aqui são os órgãos superiores. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui. Com relação a superiores. Acho que não. Só isso mesmo. Tá? Gabinete. Faltou gabinete. Gabinetes. Pronto. Só isso mesmo. Acrescente mais uma função. Assessoramento e funções de direção. Porque são órgãos de direção, tem funções de direção. Tá? Órgãos subalternos. Órgãos subalternos são aqueles que apenas cumprem ordens. Eles apenas cumprem ordens. Eles não têm funções de direção. Os subalternos, eles apenas executam. Apenas põem em prática o que os outros determinam. Eles mandam e esses aqui realizam, tá? Os órgãos subalternos quais são? Portarias, seções de material e seções de expediente. Aquela salinha onde guarda papel, cadeiras, impressoras, aquilo ali. E a pessoal da limpeza, zeladoria, tá? São esses aqui. Então, essa é a estrutura, a hierarquia dos órgãos dentro da administração pública, tá? Independentes, autônomos, superiores e subalternos. Quais são aqueles que têm capacidade processual especial? Eu repito, esses dois aqui, ó. Esse e esse aqui. Tá? Somente estes dois.
Quais são aqueles que são chamados de órgãos diretivos? Ah, órgão diretivo? Esse aqui. Não, são órgãos de direção. Esse aqui. Esse daqui. Tá? Continuando. Tira a foto aí para a gente avançar. Pode? Veja só. Deixa eu terminar de copiar ali. Pode, né? Pronto. Tu vai colocar agora o seguinte. Administração indireta, certo? Administração indireta. Administração pública indireta. Vamos pegar, primeiramente, as autarquias e as fundações públicas, tá? Autarquia, fundações públicas. Depois a gente vai para empresa pública e sociedade de economia mista, tá? Beleza. Quais são os principais exemplos de autarquias que nós temos aqui? Primeiro, tu vai colocar aí, ó, autarquia, né? Vou colocar aqui assim, pronto. INSS, o Bacen, o IBAMA, o INCRA, o INMETRO e as universidades federais. A maioria delas são autarquias, tá? São os principais que você vai colocar aí. Beleza? Cá. Quem são essas autarquias, professor? As autarquias, elas são órgãos ou pessoas? Pessoas. Pessoas jurídicas. Não é um órgão, pessoa jurídica. Então, dentro da autarquia tem órgão, claro, né? Quando você fala pessoa jurídica, ela é de dois tipos. Ou é de direito público ou é de direito privado. A autarquia é uma pessoa jurídica de direito público. Pessoa jurídica de direito público. Então, se alguém perguntar assim, qual é a personalidade jurídica da autarquia? Qual é a personalidade jurídica da autarquia? De direito público. É uma pessoa jurídica de direito público. Então, ela tem personalidade jurídica também de direito público. Beleza. As pessoas jurídicas de direito público, a lei cria ou a lei autoriza que sejam criadas? A lei cria. Então, a lei as cria diretamente. Se a lei as cria diretamente, eu tenho que falar a autarquia é criada por lei. A autarquia ela é criada por lei.
Então, a autarquia é uma entidade criada ou é uma entidade criadora? Criada. Ela foi criada por uma outra pessoa. Então, a autarquia é uma entidade criada. Criada. Tá? Beleza. Como é o nome dessa entidade? É um ente. A autarquia é um ente. Existem dois tipos de ente, político e administrativo. A autarquia é um ente administrativo. A autarquia é um ente administrativo. Mas isso porque a autarquia só tem autonomia ou capacidade de autoadministração, tá? Capacidade de autoadministração. Então, se alguém perguntar assim, a autarquia pode criar suas próprias leis? Possível. A autarquia tem governo próprio? Claro que não. A autarquia pode criar uma constituição dentro dela? Não, não pode. Tá? Somente administra a si própria. Continuando. Professor, quais são as características da autarquia? O que é que eu preciso saber na hora da prova? Primeiro, a lei criadora da autarquia. Que tipo de lei é? Ordinária, complementar, delegada? É uma lei ordinária. A lei criadora da autarquia é uma lei ordinária. Genérica, específica, é uma lei que pode tratar sobre os mais variados assuntos, é uma lei que só pode tratar sobre a criação da autarquia. É uma lei que só pode tratar sobre a autarquia. Então, é uma lei ordinária específica. Tá? Precisa de algum registro em cartório, a autarquia, depois que criada? Nada. Tá? Ela não necessita de qualquer tipo de registro em cartório. Nada. Nada. Então, professor, para a autarquia nascer, como é que ela nasce? Com a lei. Tá, mas a lei tem que estar o quê? Publicada no Diário Oficial ou a lei tem que estar valendo? A lei já tem que estar valendo. A lei tem que estar vigente, tá? Então essa lei criadora aqui, ela deve ser publicada no Diário Oficial, tá? No Diário Oficial e depois ela ela deve ser publicada no Diário Oficial. Deixa eu ver como é que eu coloco aqui. E após o período, chamado esse período de quê? Vacatio legis. Que diabo é vacatio legis? Eu vou te mostrar. Ela deve ser publicada no Diário Oficial. E após o período de vacatio legis, a lei passa a valer. Ela passa a vigorar. Ela passa a valer. Então é assim. Estou pegando uma lei qualquer. Aqui é o tempo, aqui é a linha do tempo. Essa lei foi publicada no Diário Oficial aqui, não foi? Pá, beleza. Então aqui é a publicação da lei no Diário Oficial. Aí já está valendo, né, professor? Basta publicar no Diário Oficial, já está valendo a lei. Não, claro que não. Tu tem que esperar. Esperar o quê, professor? Esperar um prazozinho aqui, ó. Esse prazo
ele é chamado período de vacância da lei. Período de vacância da lei, chamado vacatio legis, tá? Então, isso aqui é o que o pessoal chama, a doutrina chama de vacatio legis. E para que esse prazo, professor? Esse prazo é para você se preparar. Porque quando muda a lei, é uma mudança que pode ser brusca, agressiva, né? E a gente tem que evitar isso. A gente quer passar a sensação de segurança. A sociedade quer que você não sinta tanto essa mudança na lei. Então é um período de adaptação. É tipo assim, publicou no Diário Oficial, aí vem a vacatio legis. Vixe, rapaz, vai mudar a lei, ó. Só que aí eu só vou me preparar. É daqui a 6 meses. Não, é daqui a 3 meses. Não, daqui a 45 dias. Olha, vai mudar, então vou me preparar. Então é um período de preparação. É para você tomar ciência dos termos da lei. Porque a lei não pode ser agressiva. Mudar de um dia para o outro, de uma hora para outra. Tá? Somente após esse período de vacância da lei é que a lei passa a valer. A lei só começa a valer a partir daqui. Tá? Esse passar a valer se chama vigência. Tá? A lei começa a ter vigência a partir daqui. Percebeu? Que na grande maioria das vezes vai haver-se um prazo da publicação até a vigência, vacatio legis. Então, a lei que criou o INSS, publica aqui. Ah, o INSS já existe, professor, já nasceu. Claro que não. Tu vai ter que esperar a vacatio legis terminar. Terminou aqui, o INSS nasceu aqui. Cuidado, que as provas vão dizer assim, o INSS é uma autarquia, nasce a partir da publicação da lei. Não é publicação, é vigência da lei. É aqui, ó, tá? Após o vacatio legis. Então, ela deve ser publicada, depois vem um período de vacatio legis, e depois ela começa a valer. A autarquia nasce aqui, certo? Beleza. Professor, a autarquia, os bens dela são o quê? Ela tem bens, né? Tem. Os bens dela são o quê? Públicos ou privados? Ela é uma pessoa jurídica de quê? De direito público. Então, é óbvio que os bens dela são bens públicos. Tá? Esses bens públicos, eles podem ser penhorados, professor? Não. Não. Esses bens públicos, eles têm prerrogativas. E as prerrogativas são 3. É a impenhorabilidade, tá? Impenhorabilidade. É a imprescritibilidade e é a inalienabilidade. Inalienabilidade. Então, professor, quais são as 3 prerrogativas dos bens públicos? São impenhoráveis, são imprescritíveis, são inalienáveis. O que é que significa impenhorar? Não pode penhorar para pagamento da dívida. Se você não paga uma dívida, como é que o credor vai rever o dinheiro dele? Tu acha que o credor vai ficar no prejuízo? Não. O credor vai penhorar o que você tem. O seu carro, sua geladeira, seu sofá, sua TV. O que você tem é a garantia de que você vai pagar uma dívida. Se não pagar, eu tomo tudo que é seu. Então, os bens públicos eles não podem ser penhorados para fins de pagamento de dívida. Tá? Não podem ser penhorados para pagamento de dívidas. A autarquia não paga uma dívida, mas os bens dela nunca vão ser penhorados. Imprescritível é o que, professor? Que os bens públicos eles não podem ser adquiridos por uso capião.
Os bens públicos, eles não podem ser adquiridos por uso capião. E o que é uso capião mesmo, professor? Uso capião é... Esse celular é meu, mas eu deixo com você, eu vou emprestar meu celular a você, está com você. Basta 5 anos, o celular é seu. Tá? Então, uso capião é uma forma de você adquirir a propriedade das coisas só com a posse. Para você ter a propriedade de algo, basta ter a posse. Posse contínua, ininterrupta, como se fosse o dono da coisa, mas você não é o dono. Os bens públicos podem ser usucapidos. Uma bicicleta, um carro, um veículo, o seu caderno, o seu livro e uma casa, um imóvel. Então, o seu imóvel, a sua casa, a casa é sua. Mas você não está utilizando a casa. Se vier uma outra pessoa e se fixar no local, basta 5 anos, 5, 10 ou 15, a depender do caso, da metragem do imóvel, da destinação do imóvel, aquele imóvel vai deixar de ser seu e vai passar a ser daquela pessoa, em razão de um instituto que se chama usucapião. Os bens públicos, eles não admitem isso. Então, tem um imóvel ali que é da União, eu posso morar dentro desse imóvel durante 10, 20, 30, 40 anos e ele nunca vai ser meu. Não podem ser adquiridos por uso capião, eles são imprescritíveis, tá? Inalienabilidade significa o quê, professor? Significa que eles não podem ser objeto de alienação. Eles não podem ser objeto de alienação. Alienar é vender, é emprestar, é ceder, doar, via de regra. Tá? Então, eles não podem ser objeto de alienação. Não pode ser vendido uns bens públicos, via de regra. Tem exceções, mas via de regra não. Tá? Outra característica da autarquia, que eu quero que você anote aí, é a seguinte. Tá? A autarquia, ela nunca vai exercer atividade econômica. A autarquia nunca exercerá atividade econômica. Nunca. Isso por quê, professor? Isso porque... Vou tirar isso aqui para dar um espaçozinho. Isso porque a autarquia, tá? Ela somente presta serviços públicos típicos. A autarquia, ela presta serviços públicos chamados de típicos. Tá? Serviços públicos típicos relacionados à educação, saúde, assistência social, tá? São aqueles serviços mais importantes do Estado. A autarquia, ela tem imunidade tributária. A autarquia, ela tem imunidade tributária. O que é que significa isso, professor? Significa dizer que a autarquia, ela não paga impostos. A autarquia, ela está dispensada do pagamento de impostos. Então, um prédio, o local onde funciona uma autarquia, não paga IPTU. O veículo da autarquia não paga IPVA. Qualquer tipo de imposto ela não paga. É imune ao pagamento de impostos. Tá? A autarquia, os servidores das autarquias, os seus servidores, eles são titulares de cargo ou emprego, professor? Pode ser os dois. Via de regra, eles titularizam cargos, tá? Eles são titulares de cargos públicos, ou seja, estatutário. Estatutário. Mas isso como regra, certo? Mas dentro da autarquia, pode ser também emprego, ou ocupam emprego público, tá? Então, na autarquia, tu pode ter cargo, na autarquia você também pode ter emprego público, sem problema algum, tá? Mas isso de forma excepcional. A regra é cargo, certo? Se você é titular de cargo, você é estatutário. Se você é ocupante de emprego, você é seletista.
Se você é estatutário, você tem estabilidade. Mas se você ocupa um emprego, você não tem esta mesma estabilidade. Apesar de ter feito concurso público, tudo, não tem estabilidade. Tá? Que mais? Que mais? Aqui na autarquia, nós temos ainda o seguinte. A autarquia, ela é chamada de fazenda pública, tá? A autarquia, ela recebe tratamento, já está acabando a autarquia, de fazenda pública. A autarquia recebe tratamento de fazenda pública. Como assim, professor? É como se a autarquia ela recebesse um tratamento especial, um tratamento privilegiado. É como se a autarquia fosse tratada como se fosse a União, o Estado, o Distrito Federal, o município. Então a autarquia tem muito destaque mesmo. Ela tem tratamento de fazenda pública. Tá? Significa dizer o que na prática isso, professor? Na prática, significa dizer que a autarquia ela possui prerrogativas. A autarquia possui inúmeras prerrogativas. Professor, essas prerrogativas é porque ela é de direito público, né? Correto. Então, ela possui prerrogativas de direito público. Certo? Professor, o que é que eu preciso saber para a prova? Quais são essas prerrogativas? Só precisa lembrar de 3. Tá? A primeira delas é que, vou colocar aqui, ó, prerrogativas, só para você lembrar. A primeira prerrogativa da autarquia, por receber esse tratamento especial de fazenda pública, né? Vou colocar aqui, ó. Percebeu? Como se fosse uma remissão. Há uma observação em destaque aí. A primeira prerrogativa é que, quando ela entra com uma ação na justiça, não paga nada. Ela está dispensada do pagamento das custas e despesas do processo. Tá? A autarquia ela está isenta do pagamento de custas e despesas processuais. Você quer entrar com uma ação na justiça? Quer? Quer entrar com mandato de segurança? Quer entrar com uma ação de despejo? Quer entrar com uma ação de cobrança? Pague as custas, né? 5 mil, 6 mil, 8 mil, a não ser que você seja pobre. Se declare pobre na forma da lei. O que é ser pobre na forma da lei? A não ser que você ganhe até 2 salários mínimos. Se você ganha de valor acima de mais de 2 salários mínimos, você já não é pobre. Então, você vai ter que pagar as custas e despesas processuais. Tá? Custas e despesas processuais. Até porque o processo não é de graça. Por que seria o processo de graça? O processo é um serviço público. E os serviços públicos, eles são remunerados. Você tem que remunerar. Você tem que pagar para que aquele serviço público esteja à sua disposição, não é de graça. Os serviços públicos são remunerados mediante pagamento de taxas. Taxas de serviço público. Então, a autarquia não paga, mas você paga. Tá? A autarquia só paga no final do processo se perder. No final, se ela perder, ela paga. Né? Mas se ela ganhar, você que vai pagar tudo para ela. Tá? Outro detalhe. A autarquia, ela, tá? As decisões que sejam ruins para a autarquia, tá? As decisões que sejam desfavoráveis à autarquia, elas só têm eficácia após confirmadas pelo tribunal. É tipo assim, se no final do processo o juiz falou, você entrou com uma ação de cobrança contra a autarquia, uma ação de indenização,
Tu quer que o INSS te pague 100 mil de indenização. Aí no final do processo o juiz, olha, o INSS, tu perdeu. Pague os 100 mil para ele. Essa sentença que é ruim para a autarquia, é desfavorável à autarquia, só produz efeitos depois de confirmada pelo tribunal. O que é que o juiz vai fazer? A autarquia perdeu. O juiz pega a sentença dele, manda para o tribunal, olha, o INSS perdeu, veja se eu estou certo aí, tribunal. E o tribunal vai avaliar, olha, não, o INSS não perdeu não, refaça, corrija isso aí, retifique. Aí devolve, né? Aí sim, o tribunal vai ter que confirmar, certo? Se a autarquia ganhar, a decisão já está valendo. Se for favorável, já está valendo. Agora, se for desfavorável, tu tem que dar um nível de proteção maior para ela. Esse nível de proteção é mandar para um órgão de instância superior, de hierarquia superior, e ele vai avaliar o teor da decisão, se confirma ou se manda reformular. Tá? Isso se chama o que, professor? Isso se chama duplo grau de jurisdição, tá? Duplo grau de jurisdição obrigatório, tá? Duplo grau de jurisdição obrigatório. E mais uma prerrogativa seria a seguinte: a autarquia é julgada, os processos que envolvem a autarquia são julgados por um juiz especial, não é qualquer juiz, não. Os processos que envolvem a autarquia só são julgados por varas de fazenda pública. O que é isso, vara? Vara é onde está lotado um juiz, é onde trabalha um juiz. Vara de fazenda pública. Então, as autarquias, seus processos, eles só são julgados por varas da fazenda pública. Então, tipo assim, o seu carro, o seu veículo se envolveu num acidente de trânsito, foi? Colisão de trânsito com o veículo da prefeitura de Manaus. Eu vou processar a prefeitura. Primeiro, não se processa a prefeitura, se processa o município. A prefeitura é órgão, é o município. Segundo, eu vou entrar na justiça tal. Só que já fique sabendo, é vara da fazenda pública. É duplo grau de jurisdição obrigatório. São várias regalias, são vários privilégios no processo. E isso por quê? Por causa da natureza de pessoa jurídica de direito público que ela tem. Tá? Pronto. Mais um detalhe. Como é a responsabilidade da autarquia? Professor, uma autarquia, no exercício da função, vou colocar aqui, tá? A autarquia, um servidor do INSS, no exercício da função, causou dano, prejuízo. Quem paga? É o servidor? Não. É o INSS. É a pessoa jurídica. Tá, mas eu vou ter que comprovar a culpa do servidor? Não. Então, a responsabilidade, tá? A autarquia, ela tem uma responsabilidade civil objetiva. Significa o que responsabilidade civil objetiva? Significa dizer que você não precisa comprovar culpa. Não precisa comprovar culpa. É muito bom, tá? Porque qual é a regra? Os dois veículos se chocaram, né, no centro. A lei diz que aquele que agir de forma ilícita tem o dever de indenizar, reparar o dano, o prejuízo sofrido pelo outro. Então, ele só vai pagar o prejuízo do seu carro se ele for o culpado do acidente. Então, a regra é que, para haver a indenização, tem que avaliar culpa. Se não houve culpa, ele não tem que pagar nada. Mas aqui não, ela vai pagar ainda que não haja culpa do servidor, tá? É uma responsabilidade civil do tipo objetiva. Beleza? E outra coisa, professor, a autarquia está devendo um dinheiro. Os débitos da autarquia, como é que ela paga? Ela paga o que deve, os seus débitos, por meio de precatório. Tá? Por meio de precatório. Professor, o que é precatório? Precatório é como se fosse títulos da dívida pública. Né?
Se a autarquia está te devendo dinheiro, tu está esperando dinheiro para receber de uma pessoa jurídica de direito público, somente por meio de precatório. Precatório é uma fila, é um título, é como se fosse uma espécie de título de crédito, em que o juiz reconhece que ela tem que pagar o valor devido a você, só que esse título de crédito ele vai entrar numa filazinha aqui, para entrar na fila dos precatórios, tá? Todo ano o poder público passa, ele paga determinados precatórios, né? Nós estamos em 2019 já, então esse ano ela deve estar pagando precatórios de 2014 ou 2015, né? Então existe uma fila de precatórios e vai ter que obedecer a essa ordem cronológica no pagamento, tá? Professor, ela tem um dinheiro para receber, tá? Ela tem um dinheiro para receber de você, os créditos dela, aí ela vai cobrar os seus créditos mediante um processo de cobrança especial. Esse processo de cobrança especial é uma ação de execução fiscal. Isso aqui é pesado. A ação de execução fiscal é um meio mais rápido, mais célere, mais dinâmico. Todo o dinheiro que você tem em conta vai ser bloqueado, os bens que você tem no seu nome vão ser bloqueados, você não pode mais fazer nada, alienar, vender, nada disso. Tá? É um bloqueio que está lá no Banco Central, o seu CPF ele vai ser inscrito na dívida ativa da União, ou do Estado, ou do município, está acabado, não pode fazer mais nada. Né? É pior que nome sujo no SPC. Então, inscrição na dívida ativa, tá? Inscrição na dívida ativa. Então, é um processo de cobrança mais rápido, mais célere, mais dinâmico, é muito bom para ela, tá? Falei dos débitos, falei dos créditos, responsabilidade. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui. Isso, dobro, tá? Os prazos que ela tem no processo são prazos em dobro. Vou colocar aqui, ó, mais uma prerrogativa que o colega lembrou. Autarquia, prazos em dobro. Então, lá no processo, tu tem 15 dias para entrar com uma apelação, né? Um recursozinho da apelação, ela tem 30. Tu tem 15 dias para contestar, ela tem 30. Ela tem o dobro do prazo que você tem. É mais uma prerrogativa da autarquia. Isso aqui já é suficiente, tá? Então, ó, aqui você tem todas as características, todo o regramento aplicável às autarquias. É isso aqui, tá? Tira a foto aí para a gente passar para os próximos. Pode? Pronto, aqui, achei. Sessenta e dois. Pronto. Próximo é fundação pública, tá? Fundações públicas. Professor, o que é que eu preciso saber com relação a fundações públicas? Isso aqui é o mais fácil de todas, tá? Primeiro, quais são as fundações públicas? Exemplos de fundações públicas. Nós temos a FUNAI, nós temos a FUNASA, Fundação Nacional do Índio, Fundação Nacional de Saúde. Aí nós temos aqui o IBGE, tá? O IBGE,
o CNPq, tá? Deixa eu ver se tem mais algo interessante aqui. Escola Nacional de Administração Pública. Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, tá? Então, nós temos aqui algumas fundações públicas. E é muito fácil, muito simples fundação. Por quê? Tudo que você estudou para autarquia vale para a fundação pública, tá? Então, aplica-se a tais entidades todo o regime jurídico das autarquias. Tudo que você memorizou para a autarquia aplica-se aqui nas fundações públicas. Certo? Detalhe. Essa fundação pública que nós estamos tratando aqui é óbvio que é a fundação pública de direito público. Essa daqui é a fundação pública de direito público. Certo? Por quê, professor? Porque existe uma outra que é a fundação pública de direito privado? Sim. E a outra se parece mais com a empresa pública e com a sociedade de economia mista, que eu vou falar no final. Essa daqui, que é a fundação pública de direito público, se parece mais com a autarquia. Certo? Beleza. Professor, então a pessoa jurídica é o que aqui? De direito público ou direito privado? Direito público. Personalidade? Direito público. Paga impostos? Não, não paga impostos. Os débitos dela, precatório. Os créditos dela, ação de execução fiscal. Tem privilégios processuais? Todos que você viu na autarquia. Tudo que você viu na autarquia aplica-se aqui na Fundação Pública de Direito Público. Não é à toa que a doutrina afirma o quê? Afirma que as fundações públicas de direito público seriam espécies de autarquia. É como se a fundação pública de direito público fosse uma espécie de autarquia, um tipo de autarquia. E a fundação pública de direito público, ela é inclusive chamada de quê? De autarquia fundacional. É inclusive denominada, chamada de autarquia fundacional. Só isso. Só exatamente isso aqui, tá? Beleza? Beleza. Só mais um detalhezinho. A fundação pública, como é que ela é criada? Por meio de lei. Que lei é? Ordinária. Genérica específica? Específica. Só que tem um artigozinho da Constituição que fala, né? Então, vou colocar aqui, ó, regrinhas específicas. Regras específicas que somente se aplicam à fundação pública. Tem um artigo da Constituição que estabelece que uma lei complementar, ela não é criada por lei ordinária, aí uma lei complementar irá definir as áreas de atuação da fundação pública. Não tem, em qual área essa fundação vai atuar? É educação? É saúde? É defesa do meio ambiente? Para definir isso aí, é lei complementar. Mas ela é criada por lei ordinária. Só isso. Só essa particularidadezinha. Tá? Outra particularidade seria o seguinte. Por trás da fundação tem um fundador. O fundador é o chamado instituidor. Não tem a Fundação Neymar, a Fundação Xuxa Meneghel, a Fundação Ayrton Senna, são fundações privadas. São fundações cujo fundador, instituidor, é uma pessoa privada, um particular, eu, você. Aqui o fundador, o instituidor é o Estado. É uma pessoa jurídica de direito público, tá? Então, o fundador ou instituidor aqui é o próprio Estado. É o Estado. E o Estado é o quê? Uma pessoa jurídica de direito público, tá?
pessoa jurídica de direito público. Mais uma diferençazinha da fundação para a autarquia é que a fundação é um conjunto de bens. A fundação é um conjunto de bens. Como assim, professor? Imagine assim, tu tem muito dinheiro, muita grana e você quer ajudar. Você tem 5 casas, você destaca 2 casas. Você tem 10 carros, você destaca 5 carros. Então, aquelas 2 casas que você separou, os 5 carros que você separou, eles estão ali. Aí você, o que é que o direito considera? O direito considera como se os carros e as casas ganhassem vida. Pessoa jurídica. Então é como se aqueles 2 carros, os 5 carros e as 2 casas fossem um ente, uma pessoa jurídica chamada de fundação. Então fundação, eita, é fundação, é um conjunto de bens. Diferente da autarquia, eita, é autarquia, é um agrupamento de pessoas. Percebeu a diferençazinha? Só essa, tá? Conjunto de bens patrimoniais. Só isso. Como é que é? Não, não faz parte, não faz parte. Ela separou, são somente aqueles ali, tá? Pronto. Tira a foto aí para a gente passar para o próximo. Empresa pública e sociedade de economia mista, tá? Pode? Se alguém te perguntar assim, ei, diz aí, qual é o regime jurídico das autarquias? Qual é o regime jurídico das autarquias? Aí você, é o regime jurídico de direito público. Não, mas vem cá, ele é totalmente público? É integralmente público? Totalmente, integralmente. Qual é o regime jurídico das fundações? Aí eu falo, depende. Que fundação você quer saber? Porque tem a pública e privada. Não, é a pública. Depende. Tem 2 tipos de fundação pública, a de direito público e a de direito privado. Qual é que você quer saber? Não, eu quero saber da fundação pública de direito público. Qual é o regime? É o mesmo das autarquias. Regime jurídico totalmente, integralmente, exclusivamente público. Não, e a outra? A outra, fundação pública de direito privado, é o regime misto. É uma mistura do público com o privado, que você vai ver agora com a empresa pública e sociedade de economia mista. Tá? Beleza? Eu vou só colocar aqui só os exemplos, aí eu continuo na próxima aula. Travou aqui, ó. Travou. Então deixa para a próxima aula mesmo, né? Porque manter